Meus amados, bom dia. Eu sou o pastor Roberto Gonzaga. Gostaria de trazer para você uma palavra que vai ser muito útil. Eu quero te dizer que eu sou testemunha de uma morte e eu não posso deixar de falar dessa morte. Vivemos um mundo violento, mas eu sou testemunha de uma morte. A morte de uma pessoa inocente. Eu quero dizer, meus amados ouvintes, que todos venhamos saber que a cruz de Jesus Cristo foi a execução de uma sentença de morte por todos nós. E a cruz de Jesus Cristo foi para nos atrair de volta para Deus. Para isso Jesus veio, porque Deus nos amou de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Quero falar essa palavra nesse dia, baseado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio para nos atrair de volta para Deus. Jesus veio porque Deus nos ama e não quer perder nenhum de nós. O propósito de Deus permitir a nossa existência foi o amor, porque temos um Deus criador, que é um Deus social, e Ele quer que nós venhamos fazer parte do seu convívio. Querido, Deus estendeu as mãos na cruz do Calvário. Jesus, sendo Deus, se fez como um de nós para nos comprar de volta. O pecado nos deixou longe do Senhor. Mas, querido, o destino de toda a humanidade seria um local de trevas e morte. Mas agora temos direito à luz e à vida. O destino de todos os seres humanos, a partir do pecado adâmico, seria um local de trevas e de morte. Mas agora Jesus, ele veio como a luz desse mundo e como aquele que venceu a morte por cada um de nós, para que nós não viéssemos mais estar em trevas, para que nós não viéssemos ter a sentença da morte eterna, querido. Então, isso está baseado no livro de Mateus 4,16, que diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, Jesus foi profetizado aproximadamente 740 anos antes de nascer. O que ele viria fazer? Ele viria ser a luz em meio às trevas, para que todos os seres humanos agora não vivessem mais em trevas pelo pecado. Ele veio para entrar nas regiões da sombra da morte e vencer a morte por cada um de nós, para que tenhamos direito à sua vida em nós. O profeta Isaías diz no livro de Isaías 9, versículo 2, para confirmar o que Jesus falou em Mateus 4,16: o povo que andava em trevas viu uma grande luz,
e sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Meus amados, Jesus Cristo veio para nos dar uma nova chance de viver eternamente. E aquela cruz, até hoje nos fala, através da cruz de Jesus, fala que ele venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A cruz fala que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si a nossa condenação, levou sobre si as nossas enfermidades. Agora temos direito à eternidade, temos direito à cura de todas as nossas doenças. Mas o que fazer para ter direito à luz e à vida em nós? Queridos, o homem tem que tomar uma atitude em vida para que ele possa ter os direitos que Jesus já conquistou. Como assim? Jesus, quando veio, ele diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Queridos, procurem uma igreja evangélica. Eu sou um pastor da igreja Carisma Sede. Se quiserem procurar no YouTube, Facebook, eu sou um dos pastores da Igreja Batista de Jardim América. E você pode se alimentar nos cultos da nossa igreja. Carisma Sede no Facebook e no YouTube. Mas procurem uma igreja evangélica para que vocês venham cumprir a determinação de Jesus, confessando a Ele como único Senhor, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida, no livro daqueles que vão viver eternamente com Jesus Cristo. Porque se o homem deixar de fazer isso, e se ele vier a morrer, ele vai viver nas regiões e sombra da morte, no local de trevas, aonde não vai ter mais como sair. Meus amados, estreite a sua vida com o Senhor da vida. Jesus está voltando e Ele está te aguardando para que você se posicione por Ele. Fique com Deus com essa palavra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos dê o tempo para que você venha buscá-lo. Ele está voltando. Tenha um dia abençoado todos, em nome de Jesus.